Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa aula número 8 de Fundamentos de Programação do nosso curso técnico em Informática, cuja aula nós iremos falar de um laço de repetição chamado for. Antes disso, nós preparamos uma pequena revisão sobre os conteúdos que nós já vimos até o presente momento. Então, eu recomendo que você pause o vídeo nesse momento. Primeiro, realize uma leitura bem detalhada, de preferência fazendo anotações, pequenos breves resumos no caderno sobre esses conteúdos que nós colocamos aqui, para somente depois você acompanhar essa videoaula. Bom, assim que você terminar de fazer isso, nós iremos começar a trabalhar com o laço de repetição for. Para trabalhar com o laço de repetição for, eu vou vir aqui no nosso compilador e digamos que eu queira que apareça na tela a palavra IFSP. Mas digamos que eu gostaria que essa palavra IFSP ela aparecesse 3 vezes seguidas na tela. Então eu vou colocar IFSP, IFSP, vou colocar um /n entre essas palavras para elas não saírem todas na mesma linha, para sair uma abaixo da outra. Vou executar o meu código e vocês verão que aparecerá IFSP, IFSP e IFSP de novo. Ela apareceu 3 vezes. Era o que eu queria. Eu queria que a mesma mensagem se repetisse 3 vezes. Mas, se eu quiser que essa mensagem apareça 10 vezes, eu poderia vir aqui e colocar IFSP 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes e 10 vezes. Se eu clicar no botão Run, vocês verão que a palavra IFSP ela apareceu 10 vezes, igual nós tínhamos proposto. Mas e se eu quiser que a palavra IFSP ela apareça 100 vezes no meu código? Eu posso continuar seguindo a mesma lógica. 11, 12, 13, 14, 15, até chegar no número 100. Você há de concordar comigo que isso não é uma tarefa muito prática e também não é uma coisa tão inteligente de se fazer, porque você estaria utilizando o código. E se eu tivesse de virasse para você e ainda falasse assim, eu quero IFSP-Campinas, você teria que pegar esse IFSP-Campinas e ir trocando em cada uma daquelas 100 mensagens que você colocou na tela, para que pudesse aparecer. Então, nós conseguimos ver alguns problemas aí. Se eu quiser algumas repetições no meu código, ou eu faço isso manualmente, igual eu estou fazendo aqui, e aí eu gero alguns problemas, porque talvez eu vou ter que ter um trabalho muito grande de ter que repetir essas mensagens várias vezes, e se eu quiser acrescentar alguma coisa nessa mensagem, eu vou ter que fazer isso manualmente uma por uma. Para resolver esse problema, nós podemos utilizar um laço de repetição chamado for. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de colocar todas essas mensagens 100 vezes, eu vou apagar e vou criar aqui um laço de repetição para ele. Para isso, eu vou criar uma variável chamada contador, ela vai ser do tipo inteiro, e aí eu vou dizer que para contador começando de 1, enquanto esse 1 for menor ou igual a 100, acrescentando, contador for menor ou igual a 100, acrescentando o contador de uma em uma unidade, eu gostaria que ele executasse para mim esta mensagem que está aqui. Então, ele vai executar a palavra IFSP 100 vezes, e 100 vezes ela irá aparecer na tela. Eu vou clicar no botão de Run, e vocês verão que ele executou 100 vezes a palavra IFSP. Você pode estar, às vezes, duvidando. Será que realmente aqui dentro nós temos 100? A gente pode fazer o seguinte. IFSP, %, I, vírgula, contador. Na hora que eu executar esse código, vai aparecer a palavra IFSP, vírgula número 1, vírgula número 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vou clicar no botão Run e vocês verão que ele fez exatamente isso o que nós propomos aqui. Ele mostrou para mim todos os números aqui na sequência, número IFSP-1, IFSP-2, -3, 4 e assim por diante. Ah, eu não quero 100 vezes, eu quero agora apenas 10 vezes. Vou clicar no botão Run, ele vai compilar novamente e vai me mostrar
10 vezes a repetição da palavra IFSP. Com isso, então, nós entendemos o seguinte: sempre que nós tivermos no nosso código trechos dele que precisam ser repetidos, esses trechos repetidos podem ser feitos manualmente, só que nós não aconselhamos você fazer isso porque existe uma ferramenta que vai fazer esta repetição para você. E quem que é essa ferramenta? É o for. O for tem a capacidade de replicar o mesmo código quantas vezes você mandar que ele replique. Bom, vamos agora aprofundar um pouquinho o conteúdo desse for. Para trabalhar com for, nós precisamos inicialmente de uma variável chamada contadora, tá? Porque essa variável é que irá fazer a contagem do valor inicial até o valor final. Observa aqui no nosso código que eu criei uma variável contador, observa que ela é sempre do tipo inteiro, e logo em seguida eu digo quando ela começa e quando ela termina e qual é o passo que vai ser aplicado nesta variável. Voltando aqui para a nossa teoria, nós temos um for, um contador com um valor inicial, um contador com o limite, que é o máximo de onde eu quero chegar com ele, e logo em seguida um contador acrescentando a ele uma única unidade. Então ele vai acrescentar de 1, de 2, de 3, de 4 a cada passo da iteração que irá ocorrer dentro desse for, desse loop que vocês estão vendo aqui. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Imagina que eu tenho contador e eu quero somar int soma underline contador. Eu vou dizer o seguinte: eu quero que soma para mim todos os números de 1 até 5. Se eu pegar aqui uma calculadora, eu vou lá, número 1 mais número 2, mais o número 3, mais o número 4, mais o número 5, o somatório desse daqui, todo vai dar o número 15. Então eu vou dizer o seguinte: meu soma contador, inicialmente ele começa com 0, porque ele não tem nenhum número acumulado nele, e logo em seguida eu digo o seguinte: soma underline contador vai receber o que ele tem, que é soma underline contador, mais o meu contador. O meu contador ele começa com o número 1 e ele vai até, incluso o número 5, de 1 em 1. Então ele vai 1, 2, 3, 4, até chegar no número 5 e logo em seguida ele para. O que ele vai fazer? Ele vai somar o número 1 com o número 2, com o número 3, 4, número 5 e ele vai ter esse resultado que está aqui acumulado dentro dessa variável soma contador. Por fim, eu vou colocar um printf, a soma total é %i, vírgula, soma contador. Percebam que eu coloquei para somar depois do término da execução do meu for. Eu vou executar ele aqui e ele vai mostrar para mim o número 15. Se eu tivesse colocado esta mensagem não fora do for, mas se eu tivesse colocado essa mensagem dentro do for, o que vai acontecer? Vamos executar para a gente ver o comportamento que ele vai exibir. Como nós estamos pedindo para ele fazer a contagem de 5 números, ele vai imprimir o valor da soma de cada um desses números. Então, o primeiro vai ser 1 mais 0, dá 1. O segundo vai ser 2 mais 1, vai dar 3. O terceiro vai ser 3 mais o resultado acumulado, que é 3, vai dar 6, até chegar ao valor 15, que é exatamente o mesmo valor que nós tínhamos colocado aqui. Então, aqui está errado. Eu não devo deixar a mensagem dentro dele. Então, vou dar um Ctrl X e vou colocar um Ctrl V fora do meu somatório. Eu vou executar novamente e vocês verão que ele apareceu a soma daquele valor que está ali. Ou seja, o for, então, ele pode ser usado para diversas funções, desde que eu saiba quando eu vou começar a minha contagem, quando eu irei terminar a minha contagem. Então, o for ele obriga que nós tenhamos em mão os limites de início e o limite de final. Bom, alguns detalhes do for. A palavra contador não necessariamente precisa ser contador. Eu poderia ter criado ela como, por exemplo, i,
e de iterador, o elemento iterador deste for. Não haveria problema nenhum em eu trocar isso para a minha variável i. Se eu executar o código novamente, vocês vão ver que ele mantém o mesmo resultado. Qual que é a regra? Essa variável iteradora, ou essa variável contadora, ela obrigatoriamente tem que ser do tipo inteiro. Porque quando nós colocamos aqui no i++, ele vai pegar o valor do i atual e vai acrescentar mais uma unidade. Então, se nós estamos trabalhando com um número inteiro que começa com 1, qual que é o valor, o próximo número, quando nós acrescentamos uma unidade? 1 mais 1 vai dar 2. Quando eu estiver no segundo e acrescentar mais uma unidade, vai para 3, vai para 4 e assim por diante. Por isso que nós temos que trabalhar com números inteiros. Se eu trabalhasse com, por exemplo, números fracionários, como 2.1, ele cairia no looping infinito, ele jamais sairia dessa execução, porque ele começaria 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, e quando isso termina? Nunca. Por isso que nós precisamos trabalhar com números inteiros. Aqui no exemplo do material da aula, foi colocado o seguinte código. Um código em que o usuário vai digitar o número e logo em seguida será calculado o dobro daquele número. Então, para isso, nós iremos copiar esse código inteiro. Opa, só um minutinho. Nós iremos copiar esse código inteiro. Vou copiar. E irei colar esse código no nosso compilador. Vou primeiro apagar, dei um delete, e agora vou colar este código aqui. O que nós temos aqui? Nós temos a declaração de duas variáveis. Uma variável chamada número, que é o número que o usuário vai digitar, e outra variável chamada dobro, que é o valor de dobro daquele número. Logo em seguida, eu tenho a presença de um for, em que ele vai fazer por 5 vezes a leitura daquele número, e logo em seguida ele vai digitar o dobro daquele número. Então eu vou executar ele aqui. Vou digitar o primeiro número, 20, e ele vai exibir para mim na tela o dobro daquele número. O dobro daquele número 20 é 40. Ele vai fazer isso até 5 vezes. Então essa foi a nossa primeira. Vou executar novamente, vou digitar o número 2 e ele mostrou para mim o número 4. Depois o número 5, ele mostrou o 10. Depois, por exemplo, 4, o dobro dele é 8. Depois 9, o dobro dele é 18. E ele termina a execução daquele código. Observa que neste código há uma pequena e ligeira diferença daquele anterior que nós criamos. Observa que naquele código anterior eu tinha feito desta forma. Além de declarar as variáveis, eu declarei o int i aqui no começo. Mas observa que nesse caso nós não fizemos isso. Neste caso nós declaramos o i dentro do próprio for. Observa que no mesmo momento em que eu atribuo um valor para ele, eu também já declaro ele. Qual dos dois está certo? Todas as duas formas estão corretas de você trabalhar. Se você quiser criar a variável iteradora fora do for e executá-lo, está certo. Se você quiser criar a variável iteradora dentro do for, também está certo. Bom, com base nesse conteúdo, esperamos que vocês realizem com sucesso os exercícios que serão propostos no próximo arquivo. Bons estudos a todos!